O tema de hoje está dentro de organização do Estado e especificamente municípios. Então, eu vou falar entre os entes da federação, eu vou falar sobre o município. Então, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar que compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Ah, mas por que você está falando da União? Por quê? Porque se a gente for pensar em questão de trânsito e transporte, é possível legislar no âmbito local? É possível, é um interesse local, mas isso deve ser de acordo com a observância da legislação federal. Por quê? Porque cabe à União, isso está previsto na Constituição Federal, cabe à União legislar sobre trânsito e transporte. Mas vamos imaginar o seguinte, então, que os municípios, eles querem legislar sobre transporte individual por motorista cadastrado em aplicativo. Então, quem pode legislar sobre transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativos? Aqueles aplicativos que a gente pega e como o Uber. Então, a gente pega e chama aqui o motorista e apertando um botão, o motorista que chega na sua casa. Então, é de interesse local? Perfeito, é de interesse local. Mas quem antes legisla sobre trânsito e transporte? Como interesse o quê? Nacional. Interesse nacional, União. Então, União legisla aqui, está aqui na linha de frente para legislar sobre trânsito e transporte, mas também o interesse local. E aí, como que fica? Essas leis podem ser leis que vão conflitar? Não, não pode ser leis conflitantes. Portanto, é possível que o município ele legisle sobre esses aplicativos, sobre essa questão dos transportes em âmbito local. É possível, mas desde que esteja em harmonia com a legislação, o quê? Com a legislação federal. Outra questão importante é sobre direito financeiro. Direito financeiro e em âmbito municipal é o seguinte: as contas do chefe, vamos pensar aqui um prefeito. Então, esse é o prefeito Tinoco. O prefeito Tinoco. Exemplo, prefeito Tinoco. Então, esse prefeito, ele precisa o quê? Prestar contas. Ele precisa o quê? Ele precisa de transparência, de um governo que seja um governo em harmonia com os princípios, inclusive o princípio da moralidade. Para isso, o povo quer saber como vão as contas do chefe do Poder Executivo. Então, elas são apreciadas não somente no âmbito do controle interno, mas também no âmbito do controle externo, pelo Tribunal de Contas. Então, aqui tem o Tribunal de Contas, que eu vou desenhar um olho, porque esse Tribunal de Contas fará o controle dessas contas no âmbito externo, apreciando, então, as contas do chefe do Poder Executivo e também não só no âmbito aqui das contas de governo, mas também as contas de gestão. Então, contas de governo, mas também contas de gestão. Pode cair a pergunta se é somente sobre contas de governo. Não, é contas de governo e também contas de gestão. Ou seja, é mais amplo. Isso quer dizer
que a prestação das contas do prefeito e também do governo, quanto à gestão, a questão da gestão, elas vão ser exercidas pela Câmara Municipal. Com o auxílio, olha bem essa palavra, com o auxílio dos tribunais de contas competentes. Então, quem exerce aqui essa fiscalização de forma externa, porque não é dentro do órgão, não é dentro do próprio Poder Executivo, é de fora do Poder Executivo. Então, temos aqui, se fosse dentro do Poder Executivo, poderia ser uma secretaria, mas de fora temos o Tribunal de Contas e também temos a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara Municipal. E todas elas estão o quê? De olho nas contas e também na gestão do chefe do Poder Executivo. Então, é tanto o Tribunal de Contas como a Câmara Municipal. Mas aqui temos como linha de frente a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas vem como um auxílio a essa prestação de contas do chefe do Poder Executivo. Então, o Tribunal de Contas, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um parecer. O Tribunal de Contas faz um parecer. E esse parecer é um parecer prévio. Quer dizer, se é prévio, vem antes do próprio julgamento aqui pela Câmara Municipal, porque ele é um parecer prévio. E ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório esse parecer do Tribunal de Contas, mas ele só pode deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Então, vai precisar aqui de 2/3 da opinião que vem da Câmara dos Vereadores para dispensar o parecer prévio do Tribunal de Contas. A competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas, ele fará aqui um controle externo, mas como auxiliar. Ele auxilia quem? Auxilia o Poder Legislativo Municipal na função de emitir parecer prévio. Então, eu acho que aqui ficou bem explicado. Artigo 71 da Constituição Federal. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, mas em âmbito local, a cargo da Câmara de Vereadores. Será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas aqui, municipal, no âmbito municipal. Federal, aqui falamos da União, mas municipal, Tribunal de Contas municipal, ao qual compete, e aí vem as funções de Tribunal de Contas no âmbito do controle externo, quer dizer, aquela fiscalização que é feita no âmbito externo, como apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, âmbito local, presidente, quem que é o chefe do Poder Executivo no âmbito local? Vai ser quem? Prefeito, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então, esse controle que fica a cargo do Congresso Nacional no âmbito nacional, no âmbito federal, ficará a cargo da Câmara de Vereadores no âmbito local. E cabe, então, compete apreciar contas, quer dizer, fazer com que o princípio da moralidade ele realmente apareça, ele realmente aqui o princípio da publicidade, da transparência, da moralidade e da legalidade também, ele seja aplicado. Então, cabe apreciar as contas prestadas anualmente, de ano em ano. Esse chefe do Poder Executivo, ele deverá prestar contas. Então, o parecer
é um parecer prévio, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que deve ser elaborado 60 dias a contar de seu recebimento. Então, o Tribunal de Contas tem o recebimento aqui e precisa fazer esse parecer? Sim. Qual que é o prazo? 60 dias. 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. Então, aqui vai além de contas, já fala em gestão. Bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades, instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Tudo deve ser comunicado ao Tribunal de Contas, para que isso aqui seja verificado. Qualquer extravio, qualquer perda no âmbito da administração pública. Inciso 3, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Olha o quanto é amplo, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, essas instituições, elas dependem de verba pública, então elas precisam ser fiscalizadas, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil. Então, para isso, a gente tem o quê? Tem os nossos auditores, que ficará por conta dessa questão de contabilidade, finanças, orçamento, as questões operacionais e patrimoniais, nas unidades administrativas dos poderes, tanto legislativo, executivo e judiciário. E 5, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe. Então a União ela tem participação na empresa, então é necessário fiscalizar. Por quê? Porque ali tem verba pública de forma direta ou indireta nos termos do tratado constitutivo. Inciso 6, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Fiscalizar por quê? Porque esses recursos repassados foram recursos da União? Sim. Porque fez um convênio, seja com outro ente federativo? Sim. Então, é necessário fiscalização. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões. Então, se o Congresso Nacional tem interesse que o Tribunal de Contas preste informações, já que é um tribunal mais técnico, é possível? É possível. Sobre o quê? Sobre o que eles fazem, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. E aqui a gente já entra no campo da responsabilidade. Teve irregularidade, teve ilegalidade, então o quê? Responsabilidade. Multa, sanção, combinações de multa. E inciso 9, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada o quê? Ilegalidade. Então, prazo para quê? Para que haja um procedimento para verificações dessas ilegalidades. 10, sustar, se não atendido à execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
11, representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Então, vimos a questão do controle externo, entendemos isso, artigo 71, também é praticamente uma cópia que será feita aqui no âmbito do Estado e também no âmbito municipal. Todos eles têm controles que são feitos, inclusive para que haja um controle das contas, para que haja para que o princípio da moralidade realmente aconteça. Vamos imaginar outra questão. Vamos imaginar que uma Câmara Municipal, ela decide elaborar uma nova lei orgânica. Então, eles falam, essa lei orgânica não deu certo para o município, é necessário mudar tudo. Vamos elaborar uma nova lei orgânica. Nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 29, ela prescreve como será o procedimento para a elaboração desta lei orgânica, que inclui um quórum de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 29. Então, não está aqui. Enfim, artigo aqui que diz que o município, para aprovar essa lei orgânica, ela deve ser feita, a lei orgânica, por meio de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Porque estava no ato de disposições lá embaixo. Ó, vamos lá para cima. Agora chegamos. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, aqui está a fórmula para que possamos seguir no momento em que queremos reformular, refazer ou então iniciar aqui uma lei orgânica. Temos que decorar esse quórum? Temos que decorar esse quórum, que é essa votação de 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias. Então, esses interstícios para dar tempo de o quê? Refletir sobre essas propostas. A lei orgânica é a lei mais importante do município. Então, ela deve ter um quórum bastante qualificado para que não haja nenhum arrependimento posterior. Então, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, a promulgação é feita pelo prefeito? Fala isso? Não. É feita pela própria Câmara Municipal. Então, é isso que deve ser ressaltado, que a Câmara Municipal é quem promulga e não o chefe do Poder Executivo. Então, não há a participação, não há anuência do prefeito municipal, devido a essa ausência no texto constitucional, que fala sobre quem? Fala como aqui centro para que essa lei possa ser confeccionada, temos como centro os membros da Câmara Municipal. Nada mais do que
o próprio vereador que estará aqui na linha de frente para aprovação dessa lei orgânica, votada em 2 turnos, ó, D e D. 2 turnos, 10 dias e 2/3 dos membros da Câmara Municipal. DDD. Outra questão, vamos lembrar que está prescrito na Constituição, no inciso 6 do artigo 29, que diz que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Então, toda legislatura deve ser fixado esse subsídio, sim. Por quê? Porque o salário, a remuneração do vereador, ela vai ficando o quê? Vai ficando defasada. Então, se a gente aqui, enquanto advogado, enquanto consultor, precisa fazer uma consultoria, porque o vereador fala que o seu salário está ficando defasado, então vamos no artigo 29, inciso 6, que fala sobre esse assunto. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Então, se um vereador perguntar se quem fixa esse subsídio é o prefeito, está certo? Não. Quem fixa esse subsídio é a Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição e observados os critérios estabelecidos na lei orgânica e nos seguintes limites máximos. E aí a gente vê que em cada legislatura, então, a questão da legislatura, que não será de ano em ano, a gente vê aqui que também está fixado de forma com que esteja em harmonia com a questão de habitantes. Se for uma cidade muito pequena, é menor esse subsídio? É menor esse subsídio. Então, ele deve ser fixado nos limites máximos de acordo com a questão do número de habitantes no município. E o critério aqui é o critério do subsídio dos deputados estaduais. Então, aqui, o critério, a gente tem que lembrar que o critério para fixação da remuneração do subsídio do vereador, ele está aqui atrelado ao subsídio dos deputados estaduais. Corresponderá a 30%, e aí a 40%. Quanto mais sobe a quantidade de habitantes, mais sobe o subsídio. 40% dos subsídios dos deputados estaduais. Então, sempre lembrar a questão dos vereadores e também os subsídios dos deputados estaduais. Então, serve falar que são deputados federais? Não, são deputados estaduais. Outra questão é que a Câmara Municipal, que constata que o número de vereadores existentes não se ajusta às necessidades locais, nesse caso, é necessário que esse aumento seja estabelecido por lei orgânica. Então, a questão sobre número de vereadores deve ser estabelecido por lei orgânica. E deve observar os limites estabelecidos
conforme o número de habitantes, isso significa que o número de vereadores ele é proporcional ao número de habitantes, como a gente viu. O número de vereadores é proporcional ao número de habitantes. É uma lista que fala sobre a questão do número aqui. 47 vereadores, municípios, 4 milhões de habitantes e até 5 milhões de habitantes, por exemplo. E por incrível que pareça, essa quantidade também tem caído em alguns concursos mais legalistas. E a questão sobre a imunidade parlamentar, que também é importante. Então, imunidade parlamentar. Mas de qual parlamentar? Do vereador, parlamentar. Vereadores. É necessário observar, quando aqui a gente trata sobre os vereadores, se esse vereador ele está ou não em sua circunscrição, porque ele tem imunidade para opiniões, para exercer a sua opinião, ele tem imunidade, mas dentro da sua circunscrição, ou seja, dentro do local onde ele foi eleito. Então, vamos imaginar aqui que Maria, essa é Maria, ela é vereadora e ela faz um pronunciamento e muito angustiada, ela fala que o secretário da Educação é um péssimo secretário da Educação e com outros adjetivos. Então, nesse caso, ela está dentro da circunscrição, ela está dentro do local onde ela foi eleita. Ela terá essa proteção dessa imunidade? Sim, ela pode sim exercer os seus pronunciamentos, o seu direito à opinião. Mas vamos imaginar que o vereador Lucácio, ele é um vereador que não está dentro da circunscrição, não está dentro do local onde ele foi eleito. Então, ele saiu daqui e foi para outro quadrado. Então, ele foi parar ele saiu da cidade de Araguari e foi parar na cidade de Goiânia. Então, será que na cidade de Goiânia, onde ele não foi eleito, onde ele não está dentro de sua circunscrição oficial, será então que se ele cometer um crime contra a honra do prefeito de Goiânia, será que ele poderá responder por esse crime contra a honra? E a resposta é positiva. Por quê? Porque ele não está em sua circunscrição. E a gente falou no caso da votação da lei orgânica de DDD, 2 turnos, 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, essa é uma lei mais importante do município, 10 dias, 2 turnos, 10 dias e 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E o projeto de iniciativa a gente falou aqui em cima. O projeto de iniciativa é diferente da votação. Uma coisa é o quê? Que temos o processo legislativo. Uma coisa é a fase, temos várias fases para chegar na aprovação. Então, na fase da iniciativa, da proposta, do projeto dessa emenda, vamos supor que queremos o quê? Emendar essa lei orgânica. Então, se queremos emendar, temos a fase da iniciativa. E aqui podemos
ter as propostas. Então, essa emenda, ela poderá ser de iniciativa do eleitorado, contando que seja subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Então, se alguma pessoa estiver insatisfeita, ela pode aqui propor um projeto de lei, contando que ela consiga a subscrição de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Não exige a questão da emenda, não exige também, no âmbito municipal, a aprovação do chefe do Poder Executivo. Isso está prescrito lá no artigo 29 da própria Constituição Federal. Então, quem promulga é o prefeito? Não, quem promulga a questão da emenda é a própria Câmara Municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Então, é isso.